Testando. Graça e paz, queridos irmãos, minha amada igreja, tudo bem? Bom, hoje é uma alegria estar aqui. Eu vejo a igreja agora depois de quase 2 anos sem estar nela. Eu vejo muitos rostos que eu não conheço. Acho que pelo menos metade ou 1/3 eu não conheço. E glória a Deus por isso, né? Bom, gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dizer que novamente é uma alegria. Eu agradeço a minha amada igreja que me acolheu desde os meus 15 anos, quando eu me converti em 2013, e que desde então ela cuidou de mim como uma família de verdade. Aqui eu encontrei pessoas que me ensinaram o Evangelho através do relacionamento. E hoje eu gostaria de compartilhar de uma pregação, de uma palavra de Deus, que eu estive aprendendo durante esses últimos meses e anos, que eu estava lá no sertão de Pernambuco, trabalhando num projeto da Missão Juvep, e que a gente quer de plantação de igreja em comunidades e povoados pequenos. Então eu estava numa aldeia indígena chamada Olho d'Água do Padre, que tem em torno de umas 200, 250 pessoas, plantando igreja lá, porque não tem referência lá. E esse é o projeto chamado Radical Sertão da Missão Juvep. E hoje eu já me formei e estou retornando para casa aqui, se Deus quiser, ano que vem. Abram suas Bíblias em Gênesis 32, 22 a 32. A palavra de Deus em Gênesis 32, 22 a 32 diz o seguinte: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Eu vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque desse músculo Jacó foi ferido. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, agradecemos ao Senhor, porque hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de estarmos juntos para adorar ao Senhor. Senhor, que a sua palavra, Deus, fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas com o poder do teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos conhecem aqui a história de Jacó, um homem famoso na Bíblia, e que ele conta esse texto aqui, uma parte da vida de Jacó, que é o clímax dele. É o momento em que Jacó ele tem uma transformação da sua vida. É onde ele descobre o seu verdadeiro problema e qual a sua solução. É o momento em que ele é mais importante que a gente vê aqui. E para mim, Jacó é um personagem que fala muito ao meu coração paulistano. Eu nasci aqui em São Paulo, capital, e como ele diz para mim o quanto eu preciso desse mesmo encontro que ele teve, um encontro genuíno com Deus. Mas para a gente poder entender o clímax da história de Jacó, que é esse texto aqui, a gente precisa entender um pouquinho do contexto e da história dele. E isso começa em Gênesis 25, 19, se vocês puderem abrir. Gênesis 25, 19. A palavra de Deus vai falar o seguinte: essa é a história de Isaac, filho de Abraão, né? A gente vai ver que Jacó é filho de Isaac e filho de
É, isso mesmo, ele é filho de Isaac. E Isaac é filho de Abraão e Sara. Isaac é o filho prometido de Abraão, o qual Deus prometeu ele que a partir de sua descendência, a partir dele, as outras nações seriam abençoadas. Deus prometeu a Abraão não só isso, ele prometeu que ele haveria de herdar a terra, ele prometeu que a partir de sua descendência viriam tantos quanto as estrelas do céu, assim como que haveria um descendente, e que desse descendente seria bênção sobre todas as nações. E essa mesma promessa que valia para Abraão, Deus também fez a Isaac. E Isaac é o filho que vocês lembram aquela passagem que ele foi entregue para ser morto, mas que ele foi substituído. Então a gente vê aqui que essa mesma promessa também vale a Isaac. E de que ele teria a noção, pelo menos de que ele sabia que a partir da sua descendência, talvez um descendente ou uma nação, ou um descendente seria a bênção sobre todas as outras. E a gente vê aqui que então, essa promessa está em Gênesis 26, 3, 4, qual Deus fala o seguinte para Isaac: eu estarei com você e o abençoei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, da sua descendência. Então, Jacó é filho de Isaac e Rebeca. Só que ao mesmo tempo, você vai ver que na linhagem da descendência de Jesus, pelo menos os grandes patriarcas da fé, a esposa era estéril. Então, assim também Rebeca era estéril. E Isaac ora para que ela seja fértil. Então, ele sabia que haveria de ser um descendente prometido, mas Isaac tem o quê? 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro. Esaú, o nome dele significa que tem pelos, aquele que tem pelos. E a gente pode dizer então que Esaú, ele é o símbolo da masculinidade, não é verdade? Ele era um homem com pelos, ele era ruivo, e quando ele cresce, ele vira um caçador, ele vivia dos campos. E então, a gente pode até dizer que o Esaú era um pouquinho inconsequente também, porque a gente vê nesse mesmo capítulo que ele vende a sua bênção, o seu direito de primogenitura, para o seu irmão mais novo, em teoria. Já Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. E por isso, o nome de Jacó, a raiz do hebraico, quando você vê, significa calcanhar. Mas existe um prefixo no nome dele, que faz com que o nome calcanhar seja uma tradução que não existe no português, que seria aquele que agarra o calcanhar. Mas essa mesma raiz, sem o prefixo, ele também significa o enganador ou o usurpador. Então, a gente vê, para entender o contexto dessa época, a gente pode olhar um pouquinho também do nosso. A gente vê que, até conversando com o psicólogo, que o que nos define como identidade, em primeiro lugar, querendo ou não, é como se fosse uma casca de cebola. Por exterior está aquilo que a gente tem. Mais interior está aquilo que a gente faz, talvez nossa profissão. E mais interior ainda é aquilo que a gente já nasceu com isso. Por exemplo, a maior parte, ou eu também, sou japonês. Então, o nome de Jacó tinha um significado sobre a vida dele também, assim como nós também. Então, Jacó, ele cresce e ele vira um homem pacato, um homem simples, um homem que não sai das tendas e que cuidava das suas coisas, e ele era cuidador de rebanho, um pastor. Só que o que acontece? Isaac amava mais a Esaú do que Jacó. Jacó então cresce como um filho não amado pelo seu pai. E de certa maneira, Isaac enxerga em Esaú aquilo que ele era, aquilo que ele gostaria que fosse. Ao mesmo tempo, Rebeca olha em Jacó aquilo que ela também, talvez seria também. E nesse mesmo episódio, Rebeca engana o seu marido. Só para retomar então, Esaú, um homem viril, um homem cheio das características masculinas, que nessa época era muito importante. O filho mais velho certamente receberia a maior parte das bênçãos do seu pai, o que era comum. Então aquele que herdaria, para Isaac estaria muito claro, seria um homem forte, um homem caçador. Mas Jacó não era visto dessa forma, por isso que a mãe dele amava mais ele. E então, seguindo a história, Rebeca também engana o seu próprio marido.
E como que ela faz isso? Isaac, perto de morrer, perto da sua idade de mais velho, digamos, ele já estava cego, sem poder enxergar. E então ele vai e chama seu filho mais velho para ele receber a bênção, e para isso ele pede para que ele prepare um prato. E nesse prato que ele prepara, ele precisaria caçar o animal e depois preparar. Nesse intervalo de tempo, o que Rebeca faz? Ela prepara um plano. Ela chama o seu filho mais novo, Jacó. E prepara também uma maneira de fazer um bom prato e disfarça Jacó como se fosse Esaú. Como que ela fez isso? Ela coloca pelos, um casaco de pelos para poder disfarçar, o cheiro também do casaco, e prepara essa boa refeição. Então, assim que ela faz isso, eles conseguem enganar Isaac e abençoar a Jacó. A bênção que Jacó recebe está em Gênesis 27, 27, que diz o seguinte: ele se aproximou, Isaac, né, e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. E que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que os amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Assim que Isaac abençoou seu filho, Esaú chega da caçada para preparar a refeição e ele percebe que esse plano foi elaborado e então ele constata que Isaac, caindo em si, ele percebeu, e a palavra de Deus diz que ele ficou profundamente abalado e começou a tremer muito, como se alguém percebesse que a vontade de Deus não era a vontade que ele queria. E a história da Bíblia mostra que Deus nunca escolhe pessoas por merecer. Deus nunca escolhe as pessoas mais aptas. Deus escolhe um assassino, Moisés. Deus escolhe um adúltero, Davi. E em tantas outras histórias, a gente vê isso. E em seguida, Esaú suplica a seu pai por um restante de bênção. É estranho para a nossa cultura. Mas ele pronuncia então uma contrabênção. Em vez de ele abençoar o seu filho, ele faz uma contrabênção, que está lá em versículo 39, que diz o seguinte: Isaque seu pai respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Então, Esaú, percebendo isso, ele faz o quê? Ele se enche de raiva e ele procura então usar a vida dele para matar o irmão. Jacó então ele precisa fugir. E ele foge a um pedido da sua mãe, a única pessoa que o amava. E ele vai para o exílio. No caminho, Deus se revela em um sonho a Jacó. E que ele tinha prometido as mesmas coisas de Isaac e de Abraão, agora ele promete a Jacó. E depois ele chama aquele lugar de Betel. Em Gênesis 28 fala o seguinte: Jacó fez um voto e ele falou bem claro: se você cuidar de mim, Deus, se você me vestir de roupas, se você me proteger, e eu retornar à casa de meu pai, assim então você será o meu Deus. Até então, Jacó conhecia que existia um Deus, mas esse Deus não era o seu Deus, era o Deus de seus pais. Então Jacó, ele orava ao Deus de seus pais, não o seu. E nessa terra que ele vai, uma terra chamada Padã Arã, terra onde Rebeca nasceu, ele vai ao encontro de uma pessoa chamada Labão. E esse Labão, antes ele encontra num poço para servir, porque Raquel era pastora de ovelhas, ele encontra Raquel, filha de Labão. Só que Labão é irmão de Rebeca, então, em teoria, Raquel é prima dele, certo? Então, nessa terra distante, a gente vê que Jacó tenta negociar com o seu tio, com o seu sogro, uma maneira de trabalho, e negocia especialmente a sua filha mais nova, Raquel. Labão então tinha duas filhas, a filha mais velha Lia e a filha mais nova Raquel. Só que a palavra de Deus diz que para Jacó, Raquel era uma mulher muito mais atraente, muito mais bonita. E então ele negocia para poder trabalhar
para poder conquistar Raquel. Perceba que nessa época era comum que se pagasse um valor para poder casar com a filha de um homem, porque nesse caso, por exemplo, a gente vê bem claro que como Raquel cuidava do rebanho de seu pai, seria uma perda econômica para essa família, certo? Então, Jacó propõe trabalhar para ele, mas a gente percebe aqui que ele propõe um trabalho descomunal. Ele propõe um trabalho de 7 anos de trabalho. Os teólogos têm consenso de que se fosse realmente para trabalhar por uma esposa, para ele ganhar a esposa dele, seria para 1 ou 2 anos. E ele propõe de forma impensada 7 anos. E nesse tempo, a gente consegue ver o quão determinado ele estava por isso. Porque ele fala que esses anos passaram-se como se fossem dias. Só que no término que todo mundo conhece, é uma cena muito engraçada e muito estranha, de que ele, apaixonado, como um jovem que quer casar, ele se deita com Lia. Labão entrega a sua filha mais velha, mostrando que para ele engana Jacó, mas mostrando uma coisa verdadeira, se entregava primeiro a filha mais velha do que a filha mais nova. Jacó cai em si, mas ele propõe que ele quer Raquel ainda, e ele trabalha por mais 7 anos. Então, no término desses 7 anos, o que acontece? Jacó ele se prepara para partir da casa de Labão. Nesse tempo, os filhos de Lia, todos os nomes dos filhos de Lia, são uma forma dela reconhecer e do marido reconhecer que ela precisava ser significante. Os nomes de cada um era: o meu marido vai me reconhecer, Deus me abençoou. A gente vê a mesma história se repetindo. Jacó amando mais a sua esposa Raquel do que a sua outra esposa Lia. Nisso ele vai prosperando, ele ganha outras esposas e servas também. No capítulo 30, versículo 25, a palavra de Deus diz o seguinte: depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Então, Jacó ele se prepara para partir da terra de Labão. E ele percebe, Labão, que a prosperidade que ele tinha não vinha dele, não era da sua esperteza, não era da sua estratégia, mas era porque Deus estava com Jacó. O motivo da sua prosperidade, ele percebe que era claramente o seu genro, né? O seu genro. Então eles entram em um acordo. Jacó propõe o seguinte, que ele ia ficar com parte do rebanho, parte das propriedades dele, que era o rebanho, com cabras, com ovelhas salpicadas e listradas, que ia ficar com cordeiros e cabras também, como salário. E nisso ele acabou ficando muito rico, porque Deus foi prosperando ele, porque Deus estava com ele. Só que os filhos de Labão começam a desconfiar. Puxa, ele tá prosperando muito, ele deve estar roubando a gente. Então Jacó acaba percebendo o seguinte, ele percebe esse rancor que a família estava começando a ganhar dele. E aí a palavra de Deus diz, Deus se dirige a Jacó e fala: saia dessa casa e parta de volta para a casa dos seus pais. Então a gente vê que a palavra também diz que quando Jacó sai, ele sai enganando o seu sogro. Ele sai de fininho, ele sai sem eles perceberem. E Raquel ainda rouba alguns ídolos da casa dele. E no meio do caminho ele precisa resolver isso, porque como ele está indo com ovelhas, certamente o sogro dele vai alcançar ele. E ele acaba resolvendo esse problema. Então, enfim, chegamos aqui ao texto da grande transformação, do grande clímax da história de Jacó. Esse é o momento que Jacó precisaria se reconciliar com seu irmão. O momento que ou ele deveria lutar contra ele, ou fugir dele, ou propor algo com ele, para apaziguar a ira dele. Passaram-se mais de 20 anos que ele já tinha acontecido isso. E a gente pode ver com um pensamento: eu vou encontrar o homem que eu estive fugindo a vida toda. Jacó então propõe o seguinte, no capítulo 32. Ele envia mensageiros ao seu irmão Esaú, para falar que ele estava voltando. E quando ele vê o exército de Esaú voltando com 400 homens, aí Jacó treme na base. Ele faz o seguinte, ele propõe um plano. Jacó era um estrategista. Ele faz o seguinte: vou dividir minha família em 2 partes. Uma vai receber ele primeiro e o outro depois.
Se um acontecer alguma coisa, a outra metade ainda pode fugir. E não só isso, ele propõe presentes, porque Jacó tinha enriquecido, em presentes que iriam em sequência para que Esaú fosse percebendo que ele estava querendo se reconciliar com seu grande irmão. E acima de tudo a gente vê aqui nesse texto uma grande passagem em que Jacó ora a Deus. É um dos primeiros registros de oração no Antigo Testamento. É linda essa oração. Então Jacó, ele vê um ribeiro e começa a atravessar as suas propriedades, os seus bens, a sua riqueza, a sua família, e ele fica antes desse ribeiro, talvez para orar. E no findar da tarde aparece uma pessoa misteriosa que começa a lutar contra ele. Então agora a gente chegou no texto de Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó ele fez passar as pessoas e as posses que ele tinha do outro lado, e ele fica sozinho. E então começa uma luta misteriosa com um homem que depois ele descobre que esse homem era o próprio Deus. E quando ele viu que esse homem constatou que Jacó não poderia mais ser dominado, o que ele faz? Ele toca em sua coxa e ele desloca o seu quadril. E ao fazer isso, o que acontece? O homem diz o seguinte: ele vê que Jacó continua a lutar contra ele bravamente, imagina a dor de deslocar o seu quadril. E ele fala: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó disse: eu não te deixo ir até que você me abençoe. E ele pergunta: qual que é o seu nome? O meu nome é Jacó. E ele responde então: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com os homens e venceu. Depois Jacó peço que me dês a sua bênção, que me diga o teu nome. E ele responde: por que perguntas meu nome? E ele responde: eu o abençoo ali. E ele abençoa ali. Jacó então chama aquele lugar de Peniel, pois eu vi a face de Deus, todavia minha vida foi poupada. Agora, entendendo o contexto desse texto, quem é Jacó? Jacó era um homem que não foi amado pelo seu pai, um homem que ele era a sombra do seu irmão. Jacó sabia que seu pai amava mais o seu irmão mais velho do que a ele. E ele sabia que a sua mãe, pelo menos, amava ele. Jacó, muito parecido com a sua mãe, que engana seu próprio marido, ele começa a perceber que na vida ele haveria de ser esperto para poder se dar bem. Ele haveria de ter que pensar, ele haveria de ter que usar da sua esperteza, das suas próprias forças, para poder viver. Um homem muito parecido com que várias pessoas que a gente vê, especialmente eu como paulistano, pessoas que tentam se dar bem, a vida toda, lutaram para poder conseguir suas coisas. Mas essas pessoas precisam ouvir da palavra de Deus ainda. Essas pessoas têm um coração resistente, porque não conseguem reconhecer que não foi a sua própria força que veio a prosperar. Foi a mão de Deus, sempre foi. Quantas pessoas a gente não vê que lutam com suas próprias forças para fazer a sua vida? Jacó, então, mesmo ouvindo falar de Deus, ele é uma pessoa que nunca teve um encontro pessoal com Deus. E que esse Deus era o mesmo Deus só de seus pais. A Bíblia então mostra que em Jacó havia um vazio existencial, algo que ele precisava preencher em seu coração, que ele tentou preencher com mulheres, com uma esposa que ele amava de verdade, com bens materiais, com lucro. Ele tenta preencher com as coisas desse mundo, ainda achando que seu principal problema era a sua família, o seu grande irmão, o irmão que ele fugiu a vida toda. Não seria surpresa se na vida dele ele orasse a Deus assim: Deus, o Senhor é bom, mas você poderia me livrar deste homem? Essa é a única coisa que eu preciso na minha vida para eu poder ser feliz. A única coisa na minha vida a única coisa que eu te peço é que se você me resolver com meu irmão, você vai ser meu Deus de verdade. Mas durante a luta que a gente vê aqui, Jacó percebe que o seu grande problema não era sua família, não era seu irmão. E ele percebe o que realmente ele precisava nisso. A vida toda, então, Jacó tentou usar da sua esperteza, tentou usar da sua maneira de pensar, a sua inteligência, a sua esperteza, para elaborar planos, para ser esperto, para tentar se dar bem.
Ele rouba a bênção do seu irmão, a primogenitura. Ele rouba a bênção que o seu pai dá a ele. Ele foge numa terra prometida, da terra prometida, ele negocia com a sua esposa, ele negocia o seu trabalho, ele tenta se dar bem diante do seu sogro. E até em sua oração, quando ele ora, Deus, eu peço que você me proteja e cuide e me faça voltar, porque se você não fizer isso, você não vai ser o meu Deus. Até na sua oração, a gente vê a barganha de Jacó. Uma oração assim é uma oração de alguém que a última coisa que ele quer é Deus. Ele só está pensando em si mesmo. Uma oração contrária a essa seria uma oração: você é o meu Deus, mesmo se você não me der isso. Você é meu Deus, mesmo se você me tirar tudo que eu amo, você ainda vai ser a coisa mais importante na minha vida. Jacó vivia nesse mundo. E então ele elabora uma estratégia para negociar com seu irmão, que é aquela estratégia de negociar com presentes. E no final, Jacó se torna o melhor estrategista, o melhor elaborador de planos, que sempre calculava, sempre manipulava para tentar se dar bem. E novamente, Deus faz com que ele perceba que a forma dele se reconciliar com o seu irmão não seria uma maneira de ele ser esperto novamente. Jacó não percebe esse tempo todo que o grande problema dele é que ele estava lutando contra o próprio Deus, a vida toda. O problema que Deus mostra ao nosso coração é esse também. É Deus falando, você não confia em mim. Você ainda vive pelas suas próprias forças. Você ainda precisa entender o que é graça. Esse é o caminhar de Deus. Porque se a gente não reconhece, a gente vive uma vida sem um relacionamento com Deus. É como se a gente vivesse lutando contra o próprio Deus. E quando Deus pergunta então aqui no versículo, ele pergunta assim, no versículo 27, o homem perguntou, qual é o seu nome? Ele responde, Jacó. Ele não está falando somente Jacó. Qual é o seu nome, Lucas? Ele está falando, eu sou o usurpador. Jacó percebe, essa é a minha identidade. Eu sou o enganador. E então, nós vemos que a nossa grande solução é somente encontrar a face de Deus, assim como Jacó teve. Só isso pode preencher o nosso coração. Quando nós lutarmos com todas as nossas forças, querendo buscar a face de Deus, buscar a bênção dEle. Como a gente pode fazer isso? Na palavra, na oração. Quantos aqui estão ansiosos por chegar em casa e orar a Deus? Quantos aqui às vezes pisam no culto e pensam, puxa, vai começar às 10 e vai terminar às 11, vai terminar às 11h30. Já chegam pensando que vai acabar. Eu sempre fui assim na minha vida. Eu sempre pensava, puxa, vai terminar, depois vai à escola dominical e acabou. Mas a oração, ele é um espaço em que cada vez que a gente encontra com Deus, que ouve a oração, a gente quer mais e mais e mais. Jacó, então, ele era um caso difícil. Ele é um homem de coração duro. Ele era alguém que era difícil de converter. Mas Deus, mesmo assim, não o abandona por isso. Amém? Qual é a resolução, então? Qual é a solução de Jacó? É que Deus salva pecadores. Deus é um Deus que age. Quando a gente estuda um pouquinho de hebraico, a gente olha que o hebraico, ele é lindo de verdade de se olhar, porque a gente procura características em Deus que sejam adjetivos na Bíblia. Então, quando a gente fala, Deus é cheio de amor, compassivo, muito paciente, a gente sabe, puxa, Deus é paciente. Mas no hebraico eles sabiam que Deus não era definido somente por adjetivos, mas ele também era definido por verbos. Então, quando a gente olha em Isaías, que Deus é um Deus que governa as nações, é um Deus que age, então a gente está definindo Deus. Deus é um Deus que vai atrás. Deus é um Deus que age. Ele não é somente bondoso, ele é um Deus que salva, porque ele vai ao caminho. Olha que riqueza é você entender que em Isaías inteiro, por exemplo, Deus é um Deus que vai atrás do seu povo, que acolhe. Deus é um Deus acolhedor. E Jacó encontra aqui com um Deus que luta, um Deus lutador,
um Deus que luta com ele, um Deus que age, que vai ao seu encontro. Então a solução de Jacó, e a nossa solução também, é porque Deus vai atrás de nós. Então a gente vê aqui, que o homem, então, ele toca em sua coxa e desloca a sua articulação. E essa ferida, então, deixa ele muito mais vulnerável a lutar contra Esaú. Se antes ele tinha alguma expectativa de poder lutar contra Esaú, ou fugir dele, agora ele não tem nenhuma. Imagina, esse sinal é um sinal que ele levou para a vida toda, de mancar. E essa ferida, então, eu gostaria de resumir em 2 pontos. O primeiro ponto, essa ferida é a grande marca da graça de Deus. Por quê? Deus reduz a autossuficiência de Jacó. Ele faz com que Jacó não confie novamente em sua esperteza, em seu plano, em suas estratégias, para confiar inteiramente em Deus. A gente vai ver depois que o problema dele, a gente já viu que o problema dele era que ele estava lutando contra Deus. E nós vivemos uma luta assim, dessa mesma forma, quando nós lutamos contra o pecado, contra as nossas próprias forças. Lutar contra Deus é a mesma coisa que nós lutarmos contra Deus e contra o pecado. A gente não vence isso sozinho. É graça de Deus. E todo pecado em nossas vidas é uma forma de dizer: Deus, nós queremos ser espertos, nós não queremos o Senhor. Se a gente confia no pecado da sexualidade, é porque a gente acha que o prazer maior é a gente que vai conseguir, não Ele. Se a gente confia na nossa ganância, no nosso dinheiro, é porque a gente confia que o dinheiro é capaz de suprir as nossas necessidades, de que quem realmente provê a nossa vida é o dinheiro e não Deus. Todo pecado é uma maneira de a gente dizer: Deus, nós somos mais espertos do que você, nós não precisamos de você. Então, se você hoje vive uma vida longe de Deus, Deus vai fazer você quebrar para poder reconhecer Ele. Martin Lloyd-Jones, um pregador muito famoso, diz o seguinte em um sermão a respeito de Jacó. Tem no site ali todos os sermões dele. E ele fala o seguinte: como a pessoa sabe que teve um encontro com Deus? A resposta é: ele manca. Você pode dizer que é um pecador, mas no fundo do coração, ainda se é o próprio Salvador. Não há sinal, não há transformação interior pelo Evangelho. Não há fortalecimento na fraqueza. Deus o fará quebrar, se não houver sinal de Jacó em sua vida. Vida na morte, força na fraqueza. O segundo ponto é que essa marca, ela é um sinal da graça, porque é um sinal que mostra que ele recebeu muito menos do que merecia de verdade. Jacó constata que Deus poderia muito bem acabar com a vida dele, porque ele, num toque, ele conseguiu deslocar a coxa dele. Imagina só se ele viesse em poder. Ele fala o seguinte: eu sobrevivi lutando contra Deus. Peniel, eu lutei contra Deus, todavia Ele me poupou a vida. Agora a gente lê o versículo 25. Olha, ele é muito interessante. Versículo 25. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutavam. Tim Keller, pastor presbiteriano que já morreu, muitos conhecem aqui. Ele diz uma frase maravilhosa a respeito desse versículo. Ele nos ajuda a entender. Ele fala que muitos teólogos tentaram decifrar esse texto, especialmente esse versículo. Olha só, o homem viu que não poderia dominar Jacó. Como assim Deus não poderia dominar Jacó? Que história é essa? Ele vai falar o seguinte: porque Deus, se ele viesse em poder, ele ganharia a luta e ele acabaria com Jacó. Se Jesus viesse em poder, ele venceria o poder das trevas, o pecado, e acabaria com nós, pecadores. Jesus veio, assim como Deus veio nessa história, em fraqueza, em limitação. Jesus veio como humano. Ele era Deus, mas ele não veio em poder, porque ele, se viesse em poder, ele acabaria com nós. Jesus fez da mesma forma. Filipenses 2, 6 a 11, que embora sendo Deus,
Não o considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pois Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A figura de Deus lutando contra Jacó aqui é a figura perfeita de Jesus se limitando, colocando-se ao nosso chão para viver a vida que nós deveríamos viver. Quando a gente vai estudar em missiologia, a questão de missões, Tim Keller diz ainda uma coisa muito legal. Pensa só, se você fala a língua A e você quer conversar com um povo que fala a língua B, a gente fala português e a gente quer conversar com indígenas que conversam a língua B. Há dois caminhos que você pode fazer. O primeiro caminho é você aprender a língua B, o que vai dar muito trabalho, o que você vai ter que estudar e estudar e estudar. Você vai, como qualquer um que aprende língua, você vai conhecer eles e eles vão falar, você ainda tem sotaque, você ainda fala isso aqui, você fala de um jeito, você ainda usa a gíria errada. A língua vai se atualizando, não é verdade? Ou seja, a pessoa que aprende a língua B vai ter que estudar e se esforçar muito. Todo o trabalho vai ser dessa pessoa para que ela alcance o outro povo com a língua B. E qual que é o outro caminho que Tim Keller fala? O caminho é, você pode talvez chegar para a língua B e falar o seguinte, eu vim pregar o evangelho, mas vocês terão que aprender a minha língua. O trabalho será de vocês. Vocês que vão ter que penar para poder aprender o que eu estou falando. Qual soa mais como o caminho de Jesus? O caminho A, o caminho 1 ou o caminho 2? Certamente o caminho 1. Por quê? Jesus, ele se faz como humano. É Ele quem tem o trabalho de vir até nós. Dessa mesma forma, nós agimos assim quando a gente vai a um outro povo que fala uma outra língua. Então, é esse homem que a gente vê na passagem de Jacó, que luta contra Jacó e que é o próprio Deus, ele é uma pista de entendermos o caráter de Jesus. O segundo ponto dessa marca é que, num segundo momento, Jacó, ele é a figura perfeita de alguém que ganha perdendo. Olha só, alguém mancando certamente não poderia ganhar. Jacó, ele ganha perdendo e Jesus também. Jesus, ele precisou morrer numa cruz para que a ira de Deus sobre nós fosse aplacada. Jesus, ele era santo e ele morreu numa cruz como um criminoso. Mas qual foi o pecado de Jesus? Nenhum. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. A paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, essa é a graça de Deus. E no caminho da cruz, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, bateram nele e perguntaram, profetize agora, quem que está falando? Olha só, contra o próprio Deus, que se limitou para poder ser humano. Esse mesmo Deus, ele não somente trilhou o caminho da cruz e morreu por nós, mas a cada instante que Jesus viveu, ele viveu por nós também. Porque Deus pediu, exigiu que através dos seus mandamentos vivesse uma vida que agradasse a Ele, mas nenhum de nós pecadores conseguiu isso. Mas houve um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver. Então, nós somos salvos, assim como Jacó é salvo, em fraqueza, em humildade, em humanidade. E nós também somos assim. Não há espaço para orgulho, não há espaço para mérito no povo de Deus. Não há obras que compensem a nossa salvação. A salvação ela é de graça, mas ela não foi de graça. E então, depois de um encontro com Deus, no seu momento mais difícil da sua vida, a sua vida é transformada. Jacó é um novo homem. Jacó não é mais o usurpador. Jacó agora é Israel. Aquele que luta com Deus. Aquele que Deus agora vai lutar por ele.
A gente vai ver, depois você vê que no mesmo capítulo, Deus aplaca a ira de Esaú. Deus não usa a esperteza de Jacó para resolver isso. Jacó percebe mais uma vez que Deus curou seu irmão e que agora ele ia viver com Deus lutando por ele. Essa é a nossa vida quando a gente para de lutar contra Deus. A gente entende que Deus luta por nós. Isaías é claro em 45:6. Deus é um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Quem é aquele que espera nele? Não são todos. Deus não trabalha por todos, só trabalha por aquele que neles esperam. E quem são aqueles que esperam? São aqueles que confiam em Deus. São aqueles que descansam na obra de Jesus. Porque a vida que nós deveríamos viver, aquela vida que as pessoas falam, você tem que fazer isso, isso e isso. Nós não conseguimos, essa é a realidade. Mas Jesus conseguiu. E por causa da vitória dele na cruz, nós podemos viver a vida que Deus agrada. Que agrada a Deus. Então essa luta ela foi vencida porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e ele não ficou morto numa cruz. E a vitória que ele ganhou é a nossa vitória também. Esse é o Evangelho da Graça. Jacó nos mostra mais uma vez que diante de uma vida que a gente conhece muito bem a rotina de São Paulo, uma vida daquele que luta com as suas próprias forças, é diferente de uma vida que conhece que Deus luta por ele. Uma vida que luta com as suas próprias forças é uma vida daquele que vive uma luta contra o próprio Deus. E quando Jacó percebe isso, e ele percebe porque Deus vai em encontro com ele, e ele tem um encontro pessoal, ele entende que Deus luta por Jacó, e que agora ele pode confiar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor venceu. O Senhor é poderoso, e mesmo sendo Deus, o Senhor quis nos amar, o Senhor veio até nós, o Senhor em fraqueza venceu. Obrigado porque a sua vitória é a nossa vitória. E Deus, pedimos com sinceridade nesse momento, que o nosso coração aprenda a descansar nessa grande mensagem da cruz, nesse evangelho proclamado, de que nós não somos mais salvos pelas nossas próprias obras, mas agora vivemos por causa das suas obras que o Senhor realizou. Nos ajuda a descansar no Senhor, sabendo mais uma vez que o Senhor é um Deus que trabalha por nós, que é um Deus que nos traz alívio diante das angústias e das ansiedades dessa vida, e que nos tira a dúvida, Deus, e nos tira, Senhor, de podermos duvidar do Senhor mais uma vez. Nos ajuda a confiar em Ti, e que esse Evangelho seja, Deus, proclamado a toda criatura, para que eles possam entender esse Deus que se humilhou e que nos salvou, e que hoje vive, e que diante desse mundo nos reserva uma habitação junto com o Senhor. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém.